Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos dando continuidade com as entrevistas com os candidatos a vereadores aqui no município de Chapecó. A gente lembra a todos que os candidatos eles têm um tempo máximo de 20 minutos para fazer as suas apresentações e também defender as suas ideias e propostas que pretendem levar ao legislativo. O tempo ele começa a contar a partir que eu finalizo a primeira pergunta. Recebendo no nosso estúdio temos o candidato Paulinho da Silva, que concorre ao Legislativo Chapecoense pelo partido do PCdoB. Paulinho, seja muito bem-vindo ao estúdio do Diário do Iguaçu. Muito obrigado. Primeiramente, parabenizá-lo, a ti, quanto jornalista, e também ao Diário do Iguaçu pela iniciativa, né, de colocar, fazer essa espécie de sabatina, né, uma oportunidade a mais para nós, candidatos, expormos o que pensamos e uma oportunidade a mais ao eleitor de conhecer o que cada candidato pensa. Então, gostaria de parabenizá-lo e fico à disposição. Candidato, então, para começarmos, eu gostaria que o senhor se apresentasse para a nossa audiência, contasse um pouquinho mais sobre a sua trajetória e também na vida política. Perfeito. Então, meu nome é Paulinho da Silva e, para começar mesmo, é no registro, Paulinho registrado, não é apelido, Paulinho da Silva. Eu me construí para a vida política a partir da minha participação já desde a escola no Grêmio Estudantil, depois na universidade. Eu fui presidente estadual dos estudantes secundaristas, na universidade também presidente do DCE, e a partir disso a gente começa a ter uma vida política mais acentuada, né? Até que fui secretário de esportes do governo Fritt em 1999. Na época, uma das principais tarefas foi a coordenação dos Jogos Abertos, e fui do Conselho Estadual de Desporto, onde eu tive a oportunidade de trabalhar as questões esportivas, competições em Santa Catarina e o próprio paradesporto, né? A primeira edição do paradesporto foi em Blumenau, onde que eu fui o relator de todo o regulamento, e depois, oficialmente, o Parajás, que foi criado em Chapecó. A partir disso, já fui 3 vezes vereador da cidade de Chapecó, no 2000 mais votado, 2004 segundo mais votado, 2008 candidato a prefeito, 2012 terceira vez vereador, né, e 2016 não concorri a vereador. Portanto, eu estou desde 2016 até esse momento sem exercer um cargo eletivo. Neste período, eu me aprofundei no trabalho do ponto de vista profissional, advogado. Eu tenho uma especialização em direito constitucional e outras 3 em outras áreas, mas uma questão que eu procurei me especializar foi a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, seja de natureza mental, física, sensorial, e de natureza intelectual. São questões que eu me aprofundei muito, e por ter um filho autista, ele com 26 anos, de lá para cá, nesses últimos 10 anos, nós criamos em Chapecó, eu fui um dos membros fundadores, a Associação dos Pais, Mães e Amigos dos Autistas de Chapecó, digamos assim, uma ONG, né, em que inicialmente nós, pais e mães, reuníamos no sentido de trocar experiências e meio que um chorar no ombro do outro, né? Porque não se tinha tanto debate, tanta coisa em relação ao autismo. E a gente vê que cresceu demais os diagnósticos. Hoje em Chapecó, só na rede pública municipal, temos municipal e estadual, aproximadamente 856 crianças matriculadas. Chegamos a partir desses números e percebemos que não bastava apenas fazer palestras, pedágios, festas, reuniões, troca de experiência, a gente precisava ir além. Então, nesse período, quando fui presidente da primeira vez da AMA, nós apresentamos ao Conselho Estadual de Educação a possibilidade de criar um centro especializado de atendimento aos autistas em Chapecó, que foi aprovado no Conselho Estadual de Educação. E depois conseguimos a verba ainda na gestão do governo Moisés, conseguimos com a prefeitura municipal, na gestão do prefeito João Rodrigues, o terreno. E a partir disso construímos um espaço físico desse centro de atendimento, que inaugurou-se aproximadamente há 4 meses, né, que já está funcionando, localiza-se atrás da UPA em Chapecó, onde já estamos atendendo. Quando eu falo estamos, é a associação, a AMA, né? Eu me afastei da presidência
para concorrer a vereador agora. Então, basicamente, esse é a minha apresentação e esse é um pouco daquilo que eu tenho produzido enquanto liderança política em Chapecó nesses últimos anos. Candidato, como o senhor mencionou, você ficou um tempo afastado da política aqui. E agora, qual o motivo que fez o senhor retornar e concorrer ao Legislativo? Então, primeiro que, como eu disse anteriormente, é meio que desde a época de estudante a participação. Veja que em todo esse processo histórico eu tenho participado de inúmeras questões que trouxeram grandes avanços para Chapecó e grandes conquistas. Eu cito, por exemplo, a UDESC, em que eu fazia parte, na condição de vereador, da comissão que dialogou com o governador Amin, na época, que dialogou com a UDESC e nós conseguimos trazer a UDESC para Chapecó. Eu, por exemplo, posso falar que eu, o vereador Valduga e o falecido vereador Marcelino Chiarello fomos os 3 primeiros vereadores que fizeram audiência com o presidente Lula para pedir a Universidade Federal em Chapecó e que depois teve N desdobramentos e felizmente nós temos a Universidade Federal. Assim, mesmo não sendo vereador, conseguimos essa verba em torno de 3 milhões e 300 com o governador e criamos um centro de atendimento especializado aos autistas em Chapecó. Como, por exemplo, eu fui autor da lei que criou o Fundo Municipal de Segurança Pública, onde que 2 taxas, 2 verbas que eram arrecadadas em Chapecó e depositadas aos cofres públicos do governo do estado em Florianópolis, nós articulamos e criamos o Fundo Municipal de Segurança Pública, que serviu durante um grande período para fazer consertos das viaturas da Polícia Militar e compra de equipamentos como botinas, coletes à prova de bala, notebooks, enfim. Então, é um trabalho que a gente sempre realizou. Como vereador, nos momentos em que eu fui, eu participei dos 3 momentos que discutiu e aprovou o plano diretor da cidade, que pensa a expansão, a organização, praças, ruas, coeficientes construtivos, né? Então, o que me motiva agora? Me motiva que a cidade desenvolveu-se de tal maneira que nós precisamos cada vez mais ter pessoas capacitadas e preparadas para estar no Legislativo. Lá não é um lugar do faz de conta. Efetivamente, na condição de advogado, eu tenho maiores condições de estar lá para legislar. Eu sei o que é uma peça orçamentária, uma lei de diretrizes orçamentárias, eu sei o que é um plano plurianual, por conta, evidentemente, da minha disposição política. Mas acredito que não é só por isso que eu devo ser vereador, porque tem que ter sensibilidade com aquilo que é mais urgente na cidade. Então eu me sinto preparado, motivado para dar a minha contribuição novamente à cidade de Chapecó, como sempre eu fiz pelas 3 vezes que eu fui vereador. O candidato mencionou as questões mais urgentes da cidade. Puxando esse gancho, quais seriam elas, as situações que você identifica aqui em Chapecó e que trabalharia em prol disso no Legislativo? Veja, eu poderia falar inicialmente das questões sociais relacionadas à população mais vulneráveis, à população que tenha um filho, uma criança, um neto, um adulto, pessoa com deficiência. Poderia tranquilamente começar por isso, mas começo depois. Hoje, no andar de tudo que a gente vê, nós temos problemas que todo mundo bate na mobilidade. Então, efetivamente, a prefeitura vai ter que tirar do papel o plano de mobilidade, mas para o povão interessa também o transporte coletivo, tá? No horário de pico, que as pessoas tenham qualidade no transporte, que tenham linhas. Eu converso com uma pessoa lá do Vedete, que diz que tem que vir caminhando até a Aurora para pegar o ônibus para vir para o centro da cidade. Então tem problemas com a população que mais precisa, né? Nós podemos dizer que 7 mil crianças estão fora das creches hoje e que é elementar que essas crianças recebam o atendimento, recebam a possibilidade de estar se desenvolvendo as suas potencialidades, suas funcionalidades, suas habilidades desde a primeira idade, que é a chamada idade da neuroplasticidade. Então não é possível que as crianças fiquem fora da escola. Não é só para os pais poderem trabalhar, é para que essas crianças se desenvolvam e tenham a qualidade de vida e que tenham a capacidade melhor de aprendizado no futuro, dentro da sua idade. Então, creches que faltam. Uma outra situação concreta é visível o problema nas filas, nas unidades de saúde e também mas na atenção básica, mas também na atenção de média complexidade. Então Chapecó, na minha opinião, precisa no mínimo de mais 2 UPAs
para atender a população. Uma UPA na região norte, que é aquela região para lá do shopping, né, sem falar dos bairros, e outra na região sul, que é essa região que a gente sai para o Rio Grande do Sul. Essa é uma situação. Outra situação, o hospital regional foi construído há 40 anos em Chapecó. 40 anos. Eu era moleque, tinha 10, 11, 12 anos, eu ia vender pé de moleque. Olha, era moleque e vender pé de moleque, né? Trocadilho. E eu ia lá naquela construção. 40 anos, Chapecó devia ter o quê? 60 mil habitantes, 70 mil habitantes? É regional. Hoje nós estamos com 270 mil habitantes e o mesmo hospital regional. Então nós precisamos também resolver uma outra situação. Os estudantes das universidades de Chapecó, seja o Chapecó, a Universidade Federal, ou o UDESC, que tenham cursos na área de saúde, a UCF e outros cursos, seja de fisioterapia, seja de fonoaudiologia, medicina, enfermagem, todos os profissionais da área de saúde precisam de um lugar para estagiar. Qual o melhor espaço para isso? É o hospital universitário, tá certo? Com dinheiro vindo direto do governo federal, construído na grande região da IFAP. Para quê? Para que os estudantes coloquem em prática o seu aprendizado, supervisionados, evidentemente, por professores e por pessoas formadas, que vão fazer o atendimento, eles só acompanham. Eu digo porque, uma certa medida, eu tive que consultar na universidade, no hospital da Universidade Federal de Santa Catarina, para o meu filho. E lá estava um professor com 5 ou 6 alunos discutindo uma situação, de certa forma, grave. Ou seja, tem mais atendimento, tem mais equipamentos e você diminui a pressão para cima do hospital regional. Essa é uma outra situação. Na questão dos idosos, eu proponho, por exemplo, que os idosos tenham o estacionamento rotativo gratuito, já deram sua contribuição para a cidade, para a vida, assim como as pessoas com deficiência o têm. É justo que os idosos tenham, mas não só isso, nós precisamos de outros espaços de convivência para os idosos, não só a cidade do idoso que tem na região da IFAP. Então precisa criar mais 1 ou 2 espalhados para a cidade. E por fim, evidentemente, e aí eu poderia passar para essa questão da área prioritária, falar da questão das pessoas com deficiência, da questão do autismo e, enfim, de tudo que a gente precisa trabalhar e lutar por essas crianças. Você poderia falar um pouco mais, projetos também nessa área, alguma proposta? Então, veja só, nós temos aqui em Chapecó, vamos lá, o censo escolar, que foi divulgado agora recentemente, aponta 1.700.000 crianças com deficiências matriculadas na rede de ensino a nível de país. 85% dessas crianças são com deficiências mentais, intelectuais ou autistas. Ou seja, nós temos as crianças cegas, as crianças com deficiência física, os surdos. Evidentemente, para você cumprir o que a ONU determina do processo de inclusão, e a legislação brasileira também determina, desde 2007, a inclusão plena, quebrando todas as barreiras de preconceito, barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, enfim, a gente tem que barreiras tecnológicas. Então tu tem que constituir um ambiente escolar para recebê-las. Mas eu digo, 85% das crianças matriculadas são com deficiência intelectual, mental ou autistas, TDAH, TOD e outras síndromes que existem. Veja, o que nós temos que fazer para recebê-los bem, para acolhê-los bem? Primeiro, é preciso definir urgentemente qual é o papel do segundo professor, do professor de apoio em sala de aula. Porque a legislação federal, o Estatuto das Pessoas com Deficiência, preconiza, dispõe e determina que as crianças que tenham necessidade, elas deverão ter um professor de apoio em sala de aula. Nós não temos uma regulamentação sobre qual é o papel, quais são as atribuições e quando que a criança precisa ou não de um profissional de apoio em sala de aula. Nós precisamos definir um plano de capacitação continuada de todos os profissionais da área da educação. E não fala só do professor, desde a merendeira até a pessoa que faz a limpeza da escola. Por quê? Se ela se deparar, uma escola inclusive pressupõe que todas as pessoas que estão nela entendam o que acontece, entendam as características dessa criança e ela pode acolher em um momento de crise ou numa necessidade, etc. Isso na área da educação falando, né? Outra questão, na área de saúde, hoje, nós temos uma grande dificuldade. Essas crianças, já toquei nesse assunto anteriormente,
A neuroplasticidade, onde que ela desenvolve as habilidades, onde que ela desenvolve as suas principais funcionalidades, é de 0 a 6 anos. O que que a gente tem que fazer? O município tem que ampliar o serviço de atendimento. Se a criança tem 5 anos e ainda não fala, ela está atrasada e precisa de uma fonoaudióloga com urgência. Se a criança tem 5 anos e ainda não consegue socializar, não consegue interagir com as demais crianças, ela precisa da estimulação. E a estimulação ela é precoce, é do 0 aos 6 anos. Estimular, criar oportunidades, desenvolver as questões ligadas às características de limitações sensoriais. Então essa é uma outra situação que na área da saúde nós estamos com filas intermináveis em Chapecó. Então é preciso, sim, a prefeitura avançar em contratar mais profissionais, mas não é só contratar, qualificar todo mundo na rede básica de saúde. Todo mundo tem que entender o que é um autismo, o que é um Down, o que é um TDAH, o que é uma esquizofrenia, o que é um TOD. Todo mundo, agente comunitário de saúde é o médico, porque eles que vivem com essas pessoas. Quando a gente fala de inclusão, pressupõe que todo mundo entenda o que está acontecendo. E digo para ti, nós temos um número crescente de pessoas com transtornos mentais em nossa cidade, no mundo todo. Hoje, a estimativa de estudos norte-americanos é de que uma criança para cada 36 é autista. Ou seja, a cada 36 crianças, na idade de 0 a 8 anos, uma é autista. Tá certo? Então esse número é crescente e o poder público precisa se preparar. Então nós criamos a AMA nesse período, contribuímos com o poder público, nós temos a APAI, temos o CAP, né, que são serviços, são ONGs, digamos assim. A APAI, o CAP e a AMA são ONGs, elas se equivalem. O nosso centro de atendimento nesse momento é voltado às crianças com dificuldades escolares para que elas se desenvolvam e acompanhem as demais crianças. E na área de saúde a gente vai buscar junto à prefeitura, a criação de centro de atendimento para as crianças com deficiência mental, intelectual, física e sensorial. Essa, eu diria que é uma das principais bandeiras, não a única, mas uma das principais bandeiras. Candidato, como o senhor atribui a função de um vereador em um município do porte de Chapecó? Então, Chapecó é uma cidade que ao longo dos anos, sempre se desenvolveu acima da média. Sempre se desenvolveu acima da média. Basta compararmos o que era Chapecó e Erechim no Rio Grande do Sul na década de 70, cidades iguais. Chapecó e Lages na década de 80, cidades iguais. Você vê que desde esse tempo, desde o Altair Wagner, o Demarco, passando pelo Sander, pelo Gilson Tchequim, pelo Aldir Berjan, pelo Fritz, pelo Pedro Kizai, pelo Bulegon, pelo João Rodrigues, pelo Calamori, enfim, todo mundo que assumiu e conduziu os rumos de Chapecó, a gente sempre teve um crescimento acima da média. E essa cidade, ela está extremamente grande. Ou seja, quando você tem uma cidade desse tamanho, o maior desafio hoje é você planejar esse crescimento de forma sustentável, para evitar os problemas que as grandes cidades, as grandes metrópoles têm de conglomerados urbanos de forma desordenada. Então eu diria que um novo plano diretor, uma revisão no plano diretor deve ser pensado para a cidade de Chapecó, porque nós temos que pensar e olhar onde Chapecó pode crescer, qual o espaço que Chapecó melhor pode crescer, onde que nós vamos pensar espaços espaços destinados às famílias, espaços destinados ao comércio, espaços destinados a indústrias de menor porte e onde que é o espaço das indústrias de maior porte. Exemplo, são situações que devemos colocar. O que nós vamos criar de oportunidade para os moradores? Pensando na mobilidade, pensando no transporte. O que é que nós vamos criar de praças, de parques, para a população, para ter uma qualidade de vida, áreas verdes, que a gente não tenha superaquecimento nas cidades. Nós temos que pensar, quando pensamos assim, como é que vamos proteger os cursos d'água da cidade. Como é que nós vamos captar água e de onde vamos captar água para o futuro? É realmente do Rio Uruguai? É realmente o Rio Chapecózinho? Ou nós temos recursos hídricos que cortam toda a nossa cidade e que nunca teve problema de seca? Vou citar o Lajeado dos Índios,
Passo dos Índios, perdão, nós temos 3 rios que cortam a cidade. Um que sai do Esplanada, um que sai do Bom Pastor, do São Pedro Boa Vista, e outro que sai do Pasto dos Fortes, Madre Paulina. Todos os 3 cortam a cidade e desembocam aqui atrás do Sesc. Esse rio nunca secou, esses 3 rios. Diferentemente do Lajeado São José. Seria ou não uma nova viabilidade de captação de água para servir a população? Qual é a solução para a falta de água para vários bairros? A exemplo do Esplanada, do Paraíso, da Vila Real, da Grande IFAP, é criar uma nova estação de tratamento de águas e esgotos na região da IFAP, dividir um pouco o que nós temos. Hoje toda a água é captada em Guatambu e do Lajeado São José atrás da BRF, que é levado lá para o São Cristóvão para fazer o tratamento e distribuição para toda a cidade. Percebe? Ou seja, quando sai de lá, volta a água para a IFAP, vai a água para o Eldorado, para o Belvedere, para o Esplanada, para o Seminário, enfim. Se nós tivéssemos mais uma estação de tratamento, a Grande IFAP tem aproximadamente 70 mil habitantes. Qualquer cidade com 30 a 40 mil habitantes tem uma estação de tratamento. Por que a Grande IFAP ainda não tem? Porque aí a água que é tratada no São Cristóvão não precisa dividir com a Grande IFAP. Vai para as demais regiões, que pode potencializar a nossa capacidade de abastecimento. Então, o que acho que é o papel do vereador? Eu sempre brinco. Candidato. Está concluindo. Está concluindo. Então é isso. Eu estou preparado, estou motivado, tá certo? Penso que posso contribuir com a cidade. E eu gostaria muito de pedir novamente essa oportunidade. Repito, desde 2016 não estou mais vereador e certamente vou fazer um grande trabalho na Câmara de Vereadores. Por isso que quem está nos ouvindo, eu peço o voto, peço o apoio. Paulinho da Silva, 65500. Muito obrigado. Candidato, eu agradeço e infelizmente o tempo é curto, né? Não deu para expor todas as ideias, mas em uma nova oportunidade, quem sabe, a gente se encontra. Quem sabe, né? Valeu, obrigado. Este foi o candidato Paulinho da Silva, que concorre pelo partido PCdoB ao Legislativo de Chapecó, se apresentando e expondo algumas de suas ideias e bandeiras de campanha. Em breve voltaremos com mais candidatos a vereadores aqui em Chapecó, e para você ficar bem informado, acesse o site diregional.com.br.